Bem-vindo, meu irmão. Bom dia. Vamos ver se está funcionando aqui. Bom dia a todos. Bom, primeiro é uma satisfação. Muito obrigado, Luiz e a equipe da BQ de me convidar para este evento. Eu acho que não tem agenda lotada, né, que não seja priorizada quando o assunto é segurança. E é sem demagogia. Eu gosto de falar muito da minha carreira. Eu tenho 27 anos no setor elétrico. E eu comecei como eletricista. Eu tenho 35, tá? Comecei ali limpando o chão, tá? Com 8 anos, né? Com 8 anos ali. Mas eu fui eletricista de linha viva. Eu acho que os colegas falaram muito bem. Você tem que ter muita paixão no que você faz e vontade. Quem trabalha no setor elétrico, o negócio parece que é um vício. Não quer sair daqui nunca, né? O colega nosso falou que a gente tem que ter atitude, né? Luiz, nesse evento aqui para trazer reflexão pra gente, né? Eu acho que trazendo essa questão, o que eu levo para vocês aqui, pessoal? A BIQ é um fornecedor, é um parceiro estratégico para nós, o nosso negócio. E a gente quer, dentro das nossas linhas, que cheguemos aos 100 anos. Não é só você, não. Eu também quero chegar. Tá certo? Eu também quero chegar. Porque isso constitui uma visão. Motivações ali, pessoal? Uma, que é trabalhar com equipes de alto nível. A minha motivação para trabalhar, certo, é desenvolver pessoas para a gente atingir o topo e estar lá sempre. Olá, pessoal. Estamos iniciando o terceiro episódio da 7ª edição do nosso podcast Junho Laranja, com o tema Segurança em Ensaios em Cestas Aéreas. Participando aqui junto comigo temos o engenheiro Tiago Severino, engenheiro de produção e engenheiro de segurança do trabalho da BIQ. Aqui também o Diego Rodrigues, engenheiro eletricista e engenheiro de segurança do trabalho. E o nosso convidado tem um vasto currículo, são 35 anos como coordenador da área de ferramentas e equipamentos de trabalho da CEMIG, coordenador da Comissão de Estudos de Cestas Aéreas da ABNT CE 519.06, coordenador do Grupo de Trabalho 12 da Fundação COGE, coordenador do Grupo de Trabalho de Emissão Acústica para Cestas Aéreas e Guindastes, membro do Grupo Técnico do Anexo 12 da NR12, membro do Grupo Tripartite da NR35 e membro do Comitê de Saúde e Segurança da Abracopel. Com vocês, o engenheiro Hélio Domingos Carvalho. Eu já vou iniciar, engenheiro Hélio. Quais são, na sua visão, as principais causas dos acidentes envolvendo cestas aéreas no Brasil? Nós temos três A primeira causa é deficiência de projeto e construção, que é quando o fabricante da cesta aérea não produz um produto de alta qualidade, seja no projeto ou seja durante a produção. A segunda causa de acidentes é a falta de inspeções dos ensaios que devem ser feitos periodicamente nos equipamentos, né? Então, existe uma relação de ensaios e inspeções que são obrigatórios, e a não realização desses procedimentos e das manutenções geram acidentes. E a terceira causa é operação indevida. É quando o operador, de forma intencional ou não, ele faz uma operação indevida, causando o acidente com o equipamento. Legal. Ué, você me escuta bem? É uma satisfação estar falando com você aqui hoje. Já tive o prazer também de participar de um curso com você e queria realmente agradecer por você estar participando aqui com a gente hoje, para estar fazendo essa disseminação dessa informação de segurança, né? E vendo um pouco do cenário que a gente está vivendo aí, né, com vários e vários acidentes envolvendo cestas aéreas, a minha pergunta a você é: quais as medidas necessárias para a gente evitar esse tipo de acidente, cara, essa recorrência, na tua visão? Então, quando a gente fala de deficiência de projeto e construção, que é uma das causas, né, que eu já citei, para a gente mitigar essa causa, né, o antídoto é
que os fabricantes procurem seguir as recomendações técnicas da norma ABNT NBR 16092. Além disso, ele seguir também as exigências indicadas no anexo 12 da NR12. Então, a partir do momento que ele constrói o equipamento, projeta e constrói o equipamento baseado na norma e nas diretrizes da NR12, nós não vamos ter mais acidentes devido à deficiência de projeto e construção. A segunda causa, que é a falta de inspeção e ensaio. Para a gente mitigar, então, essa causa, nós temos que estabelecer, então, uma rotina de ensaios e inspeções nos equipamentos. Inclusive, isso é obrigatório. Isso está lá no item 2.15 do anexo 12 da NR12, que fala que as cestas aéreas devem ser submetidas a inspeções e ensaios conforme previsto no capítulo 10 da NBR 16092. Então, a gente fazendo as inspeções, os ensaios e a manutenção indicada pelo manual do fabricante e as inspeções e ensaios constantes na NBR 16092, nós vamos evitar os acidentes devido a essa causa, né, de não fazer as inspeções e ensaios. E no caso da operação indevida, que é a terceira causa, para a gente mitigar essa causa, a gente precisa dar treinamento para os operadores. Treinamento para ele saber o que pode, o que não pode fazer, e, além do treinamento, ter uma supervisão capaz, porque muitas das vezes o operador ele sabe o que não pode fazer, mas por não ter uma supervisão no local, ele acaba, numa pressa de terminar o serviço, fazendo uma operação indevida. Na maioria das vezes é por desconhecimento, mas algumas vezes a gente vê que ele tem conhecimento e, mesmo assim, ele comete o ato inseguro. Então, a gente tendo uma máquina projetada e construída conforme as normas, um programa de inspeção e ensaio e treinadores supervisionados e treinados, nós vamos eliminar os acidentes com cestas aéreas. Interessante, né? Você listando aí o dever de casa que tem para ser feito, né? Tá tudo na nossa mão, né? É só realmente a gente aplicar e a gente consegue trabalhar com segurança, né? E aí o Diego, ele tem até uma pergunta aí também interessante para fazer. Diego, Primeiramente, agradecer, Hélio, por estar aqui dividindo o seu conhecimento conosco, né? Cumprimentar também os colegas Tiago e Leonardo aí, que fazem parte do grupo do CEST da BQ, né? E minha pergunta é relacionada às inspeções e ensaios, né? Esses ensaios realizados hoje, como ele tem impactado positivamente ou negativamente nos índices de acidentes? Conforme nós já conversamos, né, é uma das causas principais de ocorrência de acidentes, a falta das inspeções dos ensaios, né? Então, o que acontece? Nós temos, por obrigação, conforme está indicado na NR12, no anexo 12 da NR12, nós temos que fazer inspeções e ensaios, não só para atender essa questão legal, mas também, e mais importante, para não ter o acidente, né? Eu costumo dizer o seguinte, o importante é a gente ter máquinas saudáveis, a gente ter a máquina saudável para não ter acidente, né? A gente vê muito acidente, máquina colapsando por falta de inspeção e ensaio, né? É uma das três causas. E eu hoje percebo que a principal é essa, é a principal. Então, nós temos que fazer o que está escrito lá no capítulo 10 da 16092. O que está falando lá? Nós temos ensaios, inspeções e ensaios frequentes, inspeções e ensaios periódicos e as inspeções e ensaios eventuais. Então, a gente cumprindo essa programação de inspeção e ensaio, somado às manutenções indicadas no manual do fabricante, a gente, então, não vai ter mais esse tipo de acidente. Os mecânicos são dos mais negligenciados. O que o senhor tem visto por aí quando analisa esses ensaios?
Então, nós temos os principais ensaios. Nós temos uma lista de itens mecânicos, o ensaio elétrico e o ensaio de emissão acústica. Então, nós temos basicamente esses 3 ensaios. Temos também uma inspeção mensal visual, que é uma inspeção básica visual. Mas os ensaios mais elaborados são esses 3, né? Mecânico, elétrico e emissão acústica. O que eu tenho visto por todo o Brasil, que eu ministro treinamentos, eu ministro palestras, eu faço perícias técnicas de acidentes, e o que eu tenho visto em geral no Brasil é o pessoal fazendo somente o elétrico e o mecânico, e o emissão acústica. É muito raro eu ter visto laudos mecânicos. Muita gente confunde laudo mecânico com checklist. Checklist é inspeção visual, isso é ensaio frequente, é mensal. Não quer dizer o ensaio mecânico. O ensaio mecânico ele tem que ser feito uma vez por ano, igual o ensaio elétrico, e existe uma lista de procedimentos, inspeções, manutenções que têm que ser realizadas anualmente. E essa lista tem que estar registrada num laudo, evidenciando que todos aqueles itens foram verificados. E eu não tenho visto isso. Em alguns lugares, sim, mas a maioria do país, a maioria dos proprietários de cestas aéreas, só tem feito emissão acústica e elétrico. Muitos acham que o checklist que é feito pré-ensaio de emissão acústica é o mecânico, e não é. O ensaio mecânico ele é muito mais elaborado. O ensaio mecânico ele prevê retorqueamento da máquina, retorquear todos os parafusos críticos da máquina, fazer regulagem de válvulas, fazer inspeção e teste de cilindros hidráulicos, é uma série de itens, verificar solda, adesivação, fazer limpeza do equipamento, troca de óleo, regular a pressão, e isso não tem sido feito de uma forma sistemática. O pessoal está fazendo somente o elétrico e o acústico, e tem que fazer o mecânico, ele é obrigatório, e ele é muito importante para evitar acidentes. Checklist ele é uma verificação diária, né? E então, se você não estabelece uma rotina de preventivo e preditivo, você vai ter verificação e corretiva, e aí você fica com o equipamento parado, né? Exatamente. O ensaio frequente, igual a norma já fala, o ensaio frequente ele é mensal e ele é basicamente uma inspeção visual. E para fazer essa inspeção visual, a gente usa um checklist só como orientação, para ele não ficar perdido ali, olha uma coisa, olha outra, como se fosse um roteiro. Então, o checklist é para fazer o frequente. Esse é mensal, é visual. O que nós estamos falando é periódico mecânico anual, periódico elétrico anual e emissão acústica. A emissão acústica tem prazos diferentes. Mas o que é importante, não basta fazer emissão acústica e elétrica, não basta. Eu tenho uma lista de acidentes, inclusive nos treinamentos, nas palestras, eu mostro várias fotos de acidentes que é especificamente por falta do periódico mecânico, né? Então, tem que fazer. A inspeção visual, ela é mensal, ela às vezes ela já deixa uma anotação para a gente corrigir lá no periódico mecânico anual, quando não é urgente. Quando é urgente, tem que corrigir na hora. Pegando um gancho aí um pouco do que você está dizendo, né? Que esses 3 laudos que são tão primordiais para o serviço com cestas aéreas, né? Todo mundo tá ligado no meme do João Inácio Júnior. A gente adaptou aqui para o tema da linha viva. E com vocês, será? O papo que rola em campo é que estão falando que não é preciso ter cuidado no final do serviço guardar meu material. Mentira! Será? Não pode misturar material perfurante com material isolante. Será? Verdade? Pegando um gancho aí do laudo elétrico, especificamente, né? Quais são os erros mais comuns, velho, que a gente consegue detectar ali que pode comprometer a segurança dos nossos operadores?
Essa é uma pergunta que vale ouro, porque o que que acontece? Eu tenho recebido e visto muito laudo de ensaio elétrico errado. E ao analisar o laudo, dá para perceber claramente que a empresa está fazendo o procedimento de ensaio errado e incompleto. Então, assim, em função disso, até criei uma mentoria específica de como fazer ensaio elétrico de cesta aérea, porque o grande volume de laudos que eu tenho visto errado. Vou dar um exemplo. Por exemplo, quando a gente faz um ensaio de elétrico de um liner, para verificar o isolamento do liner, é um ensaio que a gente verifica se o liner está íntegro, com isolamento íntegro ou não. Então, assim, ele perfura ou não perfura? Eu vejo o laudo do pessoal medindo corrente fuga em liner. Eu já vi. Só dele colocar lá que ele está medindo corrente fuga, ele já está mostrando que ele não sabe fazer o ensaio. Por exemplo, cestas aéreas. Eu vejo muito pessoal confundindo ensaio de qualificação com ensaio periódico. O ensaio de qualificação é feito pelo fabricante da cesta aérea. Utiliza tensões elevadíssimas, tempos de ensaio elevadíssimos. O periódico ele é feito pelo proprietário e usuário da cesta aérea. Aí ele já usa tensões menores e tempos menores, o suficiente só para verificar a integridade do isolamento do equipamento. Eu vejo laudos anuais do ensaio elétrico anual usando tensões da qualificação. Ou seja, o laboratório está fritando o equipamento do cliente, está acelerando o envelhecimento da cesta aérea do cliente, né? Usando tensões elevadíssimas, totalmente desnecessárias, né? Então, a gente vê claramente que o procedimento de ensaio está errado e, consequentemente, o laudo está errado. Inclusive, eu já fiz uma mentoria, que eu já citei para vocês, e eu já ministrei essa mentoria para 17 laboratórios já. E tem muitos outros ainda fazendo procedimento de ensaio errado, infelizmente. É que no Brasil não existe uma certificação. A pessoa monta o laboratório e vai fazer ensaio sem ter uma certificação obrigatória, entende? Infelizmente é assim. E não são todas as empresas que estão dispostas, né, a fazer esse investimento para ter um negócio seguro realmente, né? Só às vezes a empresa prefere ali atuar no depois do que atuar no antes. E é justamente isso que a gente está tentando evitar aqui, né? Procurar orientar para que a gente trabalhe no antes. Que depois que É, aconteceu, né, meu amigo? é muito importante o que você está falando, porque o que acontece? A empresa, o laboratório, faz o ensaio com o procedimento errado e incompleto, só que o cliente, quando ele recebe o laudo, ele não tem competência suficiente para criticar tecnicamente o laudo. Ele aceita, porque ele acha que a empresa é competente. Como ele não tem uma especialização muito grande, ele aceita o laudo. Então, é um ciclo vicioso. A empresa continua fazendo errado porque o cliente está aceitando. O cliente está aceitando porque ele não entende do ensaio, ele acha que a empresa que está fazendo entende do ensaio. Então, é um ciclo vicioso. O usuário tem que ter muito cuidado com isso. Essa orientação. Isso aí vai servir até para os nossos, para quem está nos assistindo aí, né? De entender um pouco mais e também ir a fundo quando estiver olhando um laudo de um ensaio elétrico de um equipamento como esse, né? E aí, Diego? Pegando aí gancho aí no ensaio elétrico, qual a principal diferença entre a cesta aérea categoria B com a categoria C? Ah, ótimo, ótimo. Isso aí, inclusive, é um dos problemas que a gente vê nos laudos de ensaio elétrico. Vamos lá, uma cesta aérea categoria B, ela pode ter várias classes de tensão. Ela pode ser 69, 128, 230, até 500 kV, até mais, tá? Uma cesta aérea categoria C, não, ela é só 46 kV. Então, a primeira diferença é essa, né? Construtivamente também o equipamento é diferente, porque a cesta aérea categoria B, ela tem que ter o que a gente chama de sistema de eletrodo de ensaio inferior.
A C não precisa, ela é mais simples, é uma máquina mais simples, tá? Então, a C, ela surgiu para ter uma opção mais barata, vamos dizer assim, um equipamento mais simples, mais barato. Então, é uma máquina só para 46 kV e não tem o sistema de eletrodo de ensaio inferior, que é o monitoramento contínuo da corrente de fuga, que desce pelo braço e pelos componentes do braço isolado da cesta aérea. Tá? A categoria B, não. Então, ela, para ser uma categoria B, ela obrigatoriamente tem que ter o sistema de eletrodo de ensaio inferior, que é um arranjo que faz a coleta de correntes que descem pelo braço e pelos componentes internos que vêm por dentro do braço da cesta aérea. E aí tem um conector onde a gente vai ligar o nosso microamperímetro para a gente monitorar a corrente de fuga da cesta aérea. Então, basicamente, é essa a diferença. E aí cabe 2 comentários. O primeiro é o seguinte: o laudo elétrico de uma cesta aérea B ele é bem mais completo e diferente do que o laudo de uma cesta aérea categoria C. Né? E eu vejo que no Brasil, infelizmente, fabricantes desconhecem essa situação. Eu já vi equipamento que na placa de identificação dele está falando que ele é categoria B, 69 kV, e ele não tem o sistema de eletrodo de ensaio inferior. Então, ele não é um categoria B, ele é um C. Né? Inclusive, eu tive uma experiência num treinamento que eu fui fazer no estado de Goiás, e na parte de que a gente foi aplicar tensão no equipamento, não tinha o sistema de eletrodo de ensaio inferior para a gente conectar o microamperímetro. Então, nós tivemos que fazer o ensaio de acordo com a categoria C. E rebaixamos o isolamento da máquina, que ela, na plaqueta, indicava B69. Mas, como ela não tem o sistema de eletrodo e o conector para ligar o microamperímetro, nós fizemos o ensaio como se ela fosse uma categoria C. E aí rebaixamos e laudamos ela para a categoria C 46. O proprietário, quando recebeu o laudo, reclamou, óbvio. Mas eu comprei a máquina B69 e vocês estão rebaixando para 46? E assim, eu fiz contato comigo, o pessoal da empresa, eu expliquei, eles foram atrás do fabricante. Falou, olha, vem cá, você me vendeu uma cesta falando que ela é B69 e ela não é. O fabricante teve que engolir essa. Ele não sabia. Então, assim, infelizmente, também, aqui no Brasil, não existe uma certificação dos fabricantes de cestas aéreas. E tem vários fabricantes, né? E alguns não sabem nem esse nível de detalhe do equipamento, infelizmente, né? Vocês vejam que é um absurdo uma situação desse tipo. É igual hoje em dia o fabricante fabricar um carro sem airbag e sem ABS e vender no mercado, que são coisas obrigatórias. Engenheiro Hélio, qual o seu principal conselho para os donos de empresa, para os responsáveis pelas frotas, né, das empresas e para o usuário, para o operador das cestas aéreas? Bom, para os proprietários, né, que você perguntou, a minha principal sugestão é atender ao anexo 12 da NR12. Ter certeza que o seu equipamento atende o anexo 12 da NR12. E aí ele vai ver lá uma série de itens que são características obrigatórias e vai ter um item, o 2.15, que ele trata das inspeções dos ensaios. E aí, quando ele entra no item 2.15, que vai remeter à norma a 16092, ele vai ter que criar um programa de inspeção e ensaio. Então, ele, tendo certeza que o equipamento que ele está usando atende todas as características do anexo 12 da NR12, e dentre essas características vai ter lá a necessidade de inspeção e ensaio, e aí vamos lembrar o que nós já falamos hoje. Ele vai fazer ensaio frequente, que é uma inspeção visual, usando um checklist mensal. Anualmente, ele vai fazer periódico mecânico, periódico elétrico e emissão acústica. Então, essa é a minha sugestão para os proprietários, usuários de máquina. Com relação aos operadores, eles têm que ser treinados, né? Treinados a utilizar o equipamento, treinados em saber
inspecionar o seu equipamento, né, para não fazer nenhuma operação indevida com a máquina, tá? E para saber também quando a máquina começar a dar algum sinal de algum problema que possa ocorrer, tá? Então, essas são minhas sugestões para os proprietários de equipamento e para os operadores seriam essas. Eu acrescentaria a sua pergunta para os fabricantes, seguir o anexo 12 da NR12 e seguir as diretrizes da INBR 16092. Perfeito, Célio. Muito Oi. obrigado, meu amigo, por você ter participado aí com a gente, cara. Lhe agradeço demais. O Adesso fez o caminho aí, mas eu tô com o seu contato aqui. Caso a gente precise aí novamente, eu gostaria aí de estar realmente lhe agradecendo por ter contribuído com a gente. Foi até eu que citei seu nome, porque eu participei de um treinamento com você, né? E eu vi que o conhecimento que a gente tem, apesar da gente estar ali no nosso dia a dia, ele é mínimo comparado ao conhecimento que você tem relacionado a esse equipamento, que é essencial, cara. Então, lhe agradeço demais. Mais uma vez, eu aprendi aqui novamente e vou até conversar lá com o meu chefe, né, para a gente ver se a gente renova aquele treinamento de novo, né, porque é muito importante a gente estar disseminando isso para os nossos operadores, não só para quem estava lá naquele dia, mas para os demais. Eu lhe agradeço. Muito obrigado, meu amigo. Por nada, foi um prazer, estou à disposição, é só a gente combinar tudo direitinho. Acho que vale a pena uma reciclagem lá. Eu tive na BIQ, eu ministrei 2 treinamentos, um sobre o anexo 12 da NR12 e o outro sobre o pessoal do laboratório de ensaio elétrico para a gente ajustar o procedimento e o laudo. E assim foi feito. Mas acho que vale a pena realmente. Estou à disposição, foi um prazer ajudar. Estamos chegando ao final do nosso podcast. Queria agradecer a presença do engenheiro Hélio. Muito obrigado pela sua participação e por nos enriquecer de conhecimento. E para você que nos acompanha, até a próxima. O papo que rola em campo é que não dá para identificar a folga da torre do Sky. Será? Dá sim. É só girar ele. Verdade. O papo que rola em campo é que eu só posso cobrir os 3 condutores atrelados. Será? Negativo. Atrelou, cobriu.